Olá, queridos, boa noite. Estamos juntos no amor do Pai. Mais uma live aí para louvarmos ao Senhor, mas não esquecendo que essa live é culto, né? Estamos prestando culto, louvor, adoração, engrandecendo, publicando nas redes sociais a nossa fé, o nosso louvor e a nossa gratidão a Deus. Você é muito bem-vindo, você que está chegando, a gente pode estar louvando, né? Cantando ao Senhor. Vamos dizer que o Senhor é bom, vamos agradecer a Deus. Amém? Levantar as minhas
Aleluia. Nós somos especiais para Deus e quando essa situação passar, nós cremos que vai passar, o Senhor vai ter portas que vão continuar sendo abertas para o seu povo. Eu não sei o que você está conseguindo fazer, o que você pode fazer nessa hora, nesse tempo, mas que o Senhor te dirija em todas as coisas e que Ele te conduza na direção que Ele tem para este tempo, para a sua vida, na sua vida. Né? E o Senhor tem algo reservado para você. Ele quer se revelar a você, que nós possamos ouvir a voz do Senhor nesse tempo. Eu quero compartilhar uma palavra, né? Na quarta-feira nós estivemos lendo em Apocalipse. Nós estivemos lendo em Apocalipse, no capítulo de número 2. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2. Os meninos estão cansados aqui, né? Foram sentar ali. Só o pastor Márcio que segura do meu lado, né, Antônio? Só eu. Mas não foram beber água não, né? Porque tem uma história aí que só acaba o louvor para beber água, né? Aqui não tem esse negócio não. E eu quero ler no capítulo 2 de Apocalipse a segunda carta. Nós lemos na quarta-feira a primeira carta que foi revelada ao apóstolo João na ilha de Patmos, à igreja em Éfeso, que está lá no capítulo 2, verso 1. E só relembrando, né, dentre tantas coisas que nós falamos, a preocupação do Senhor com aquela igreja em dizer, você não está tendo o mesmo amor que você tinha no início por mim. E tantas coisas vão nos ocupando e vão nos desviando desse amor do Senhor. Que seja tempo de restauração desse amor na vida da igreja. E a partir do verso 8 nós temos a segunda carta, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, a igreja de Esmirna, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém, irmãos? Palavra que o Senhor ministra para a igreja, porque a igreja está aqui. A igreja somos nós. E muito embora não estejamos, a maioria de nós, unidos no templo, isso não muda o fato de que somos igreja do Senhor. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas o Senhor nos chama, o Senhor nos convida a verdadeiramente sermos igreja. Não é? E o que eu quero destacar aqui com os irmãos é que Jesus está se apresentando, ele está falando, eu sou o primeiro e o último.
o que esteve morto e reviveu. É tempo de nós conhecermos quem Jesus é. Talvez você esteja há tanto tempo dentro da igreja ou frequentando uma religião e não conhece Jesus. Não sabe quem Ele é. Jesus é uma pessoa. É um ser. Na verdade, Ele é o ser por excelência. E Ele quer se apresentar, e Ele se apresenta à igreja. E aqui Ele está dizendo que Ele é o primeiro, é o último, é o alfa e o ômega, é o Aleph Tav. É aquele que é o início e o fim. Dele vem o início de todas as coisas, e para Ele converge, para Ele são todas as coisas. É o Verbo, é o Filho de Deus, é o Criador dos céus e da terra. Ele quer que você conheça Ele. E que se fez como um de nós e morreu, mas reviveu. Esse é o Jesus que nós servimos, que se apresenta e se revela no meio da igreja. E Ele vem falando para essa igreja que não recebe nenhuma reprimenda, recebe elogios. Mas olha só o que Ele diz. Ele diz de tribulação e de pobreza. Nós estamos passando um tempo de tribulação. Nós não sabemos como que vai transcorrer essa tribulação, para onde vai essa tribulação. Acreditamos, estamos vislumbrando a melhora dessa tribulação, mas é possível e poderia ser que essa tribulação, inclusive, aumentasse. Nós não sabemos o que virá sobre a terra. Mas ele está falando aqui de tribulação, está falando de pobreza, de indigência, de realmente pobreza material. Mas ele diz assim, mas tu és rico. E nós temos que entender, queridos, que muitos de nós, muitos dos nossos irmãos, talvez sejam preocupados com as riquezas desse mundo. E eu não estou dizendo que não é para se preocupar, não. Não sejamos tolos. Devemos nos preocupar, devemos como cidadãos, como pessoas, nos preocupar com o nosso trabalho, com as nossas empresas, aqueles que as têm, com os nossos negócios, porque são coisas importantes, são valiosos nesse tempo presente, mas são inferiores às coisas espirituais. E aqui esta igreja em Esmirna era uma igreja muito pobre materialmente. Os crentes eram humildes, pobres, pastor. Mas Deus está falando, mas vocês são ricos. Eu gostaria que você, neste tempo, entendesse que você é rico. Porque se você tem fé em Deus, se você é de Cristo, se você recebeu tão grande salvação em si, você é rico, meu irmão. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que talvez você seja até uma pessoa muito rica, mas se você não tem a certeza da sua comunhão com o Senhor, com Deus, da sua salvação, você é pobre. Porque é certo que nada trouxemos para este mundo e nada levaremos daqui. Tudo que temos é Deus que nos permite ter. Até mesmo esse corpo, essa casca, ela voltará ao pó. Agora, ele diz para a igreja em Esmirna, vocês são ricos. Eles são ricos por quê? Porque eles estavam valorizando e até mesmo sofrendo por amor ao Senhor, na presença de Deus. E diz assim, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Antes são sinagoga de Satanás. Queridos, há muitos que estão dizendo que são de Deus. Não cabe a mim julgar, mas o Senhor, que tem olhos como chama de fogo, está vendo. É tempo de você, nesta crise, se perguntar, eu sou verdadeiramente de Deus? Ou eu sou um religioso? Eu sou verdadeiramente
um servo, eu sou igreja verdadeiramente, eu nasci de novo, ou eu vou à minha religião, eu tenho eu canto as minhas músicas. Você verdadeiramente tem a sua certeza de que você é de Deus e que Deus pertence a você, que você é dele e que ele é teu. Você tem essa convicção? Porque aqui nesta igreja havia aqueles que blasfemavam. A blasfêmia daqueles que a si mesmos se declaram judeus. Irmãos, nós estamos vivendo dias de tantas pessoas falando tantas coisas graves, inclusive contra a igreja. Acham que tem esse poder. Não faça isso. Olhe pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem poder para remover do lugar o candelabro. Só Ele tem poder sobre a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. E nós devemos ser verdadeiramente crentes. E não falsamente crentes. É tempo, queridos. E as coisas possivelmente vão se apertando para que os que verdadeiramente são de Deus sejam aprovados e sejam revelados. E alguns talvez que se dizem e que vivem de qualquer forma vão realmente ter as suas intenções reveladas, desveladas. Vai vir à tona o que está em oculto. E diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer. O medo quer entrar nas nossas casas através da televisão, através de notícias, através de ações malignas. Se você é servo de Deus, não deixe o medo te dominar. Não deixe o medo imperar no seu coração. Não deixe o medo te enfraquecer, te prostrar. Ele diz aqui, olha só coisa curiosa, né? Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. O Senhor eventualmente permite o diabo até entrar nesse contexto. O diabo faz parte de um contexto do qual o Senhor nosso Deus é soberano. E até mesmo as suas catástrofes, as suas ações, os seus feitos malignos, estão sim debaixo de um propósito do governo e da vontade expressa de Deus. E talvez haja alguém aqui que está vendo esse vídeo e que esteja servindo o diabo. Eu quero dizer para você que você está servindo a pessoa errada. Você tem que servir aquele que manda mesmo. E quem manda é o Senhor Jesus Cristo. E a Yahushua HaMashiach, aquele que é o Senhor, Criador, aquele que é o primeiro e o último, aquele que governa todas as coisas e que dá ordem até o diabo e permite até o diabo realizar seus feitos debaixo de um propósito eterno, misterioso, mas que é revelado no meio da igreja, aos seus profetas, ao seu povo, conforme a vontade de Deus. E ele diz aqui que alguns vão ser lançados na prisão. Nós estamos vendo muita gente na prisão domiciliar, né? Tem gente que está em prisão domiciliar para ser dispostos à prova. Talvez essa prisão domiciliar, eu acredito, esteja sendo uma grande prova. Quem é você dentro da sua casa, meu querido? Quem é você dentro do seu lar? Você é crente dentro da sua casa? Ou só no templo? Você é pastor da sua família? Você é pastor da sua esposa? Você é crente em casa? Você é crente com seus filhos? As suas palavras, os seus louvores ecoam dentro da sua casa? A sua sala é santa? O seu aparelho de TV é santo? A sua cama conjugal, os seus afazeres?
Nós estamos em prisão domiciliar. O Senhor está nos chamando para sermos provados dentro da nossa casa. Mas não rejeite essa aprovação, não seja aprovado. Está dizendo aqui que alguns vão ser postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Quer dizer, pouco tempo. 10 dias. É o suficiente. É um tempo suficiente para que essa prova venha revelar o que precisa ser tratado, o que precisa ser contemplado, colocar as coisas no lugar. E é tempo da igreja entender isso. Nós estamos sendo convidados, irmãos, como crentes, como igreja do Senhor, a aceitarmos a aprovação de Deus para sermos aprovados. Que a igreja do Senhor ao redor dessa terra, durante esses dias de alvoroço, de tribulação, de enfermidade, de quarentena, que a igreja do Senhor possa sair acrisolada, embranquecida, com roupas alvas, purificadas, sem nódoa, com um espírito, com um ânimo novo, renovado pelo Senhor. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu tenho percebido tantas pessoas que diante da morte têm tomado atitudes inesperadas. Que diante da iminência de morte nós sejamos fiéis. Fiéis na morte, fiéis até a morte. Porque o Senhor tem uma coroa de vida para nós. E finalmente diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Queridos, tanto pavor acerca da morte, mas o que deve apavorar não é a primeira morte, é a segunda morte. É a morte eterna, é a morte onde você que não tem a sua vida nas mãos do Criador. É a morte para aqueles que rejeitaram claramente, conscientemente, o senhorio do dono da vida. Estes terão a sua vida lançada no lago de morte, no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas aqueles que derem ouvidos ao Espírito Santo, estes não sofrerão o dano da segunda morte. Serão fiéis até a morte e receberão a coroa da vida. Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa fazer maravilhas nesse tempo, porque o Senhor não se ausenta desse tempo. O Senhor, inclusive, tem o seu caminho na tempestade e no turbilhão. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dirija e que você se entregue por completo a esse Deus que é santo, não há outro além desse Deus criador do céu e da terra que é santo. Pode haver vários deuses, mas um só é criador do céu e da terra, e é santo, santo, santo. Amém? Graças a Deus. Vamos louvar, pastor? Vamos louvar. Agora vocês podem voltar, passar na frente da câmera de novo. Pode, não tem problema não, o pessoal lá não liga não. Obrigado, Mateus. Obrigado, Felipe. Vamos cantar esse louvor? Santo, Santo, Deus poderoso, que não conhece. Vamos louvar esse cântico tão bonito. Em nome de Jesus. Um abraço para você que está nos assistindo, né? Os irmãos queridos, né? Saudade dos irmãos, estar junto com os irmãos. A gente não pode abraçar vocês ainda, mas
Receba o nosso abraço, em nome de Jesus. Eu não conheço outra canção. Invoque o Senhor dentro da sua casa, meu irmão. Em perfeição. Vamos orar, queridos. Senhor, nós queremos te louvar por este dia, pela bênção de estarmos vivos e estarmos aqui te adorando. Muito obrigado, porque sabemos que todas as coisas estão nas palmas das tuas mãos. O Senhor está no controle de tudo. Então louvamos ao Senhor pela sua fidelidade, pelo seu cuidado, pela sua bondade, Senhor. Pela sua misericórdia. Continua cuidando de nós, Senhor. Continua nos orientando no meio desta turbulência, no meio desta tempestade. E que no meio dessas vozes que têm se levantado em vários cantos do planeta, que os nossos ouvidos possam ouvir a sua voz, como foi dito aqui na palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Muito obrigado por esse tempo, ó Deus, que nós estamos aqui, ó Deus, te adorando. Aleluia. Visita cada casa, cada família, cada pessoa, ó Deus, que está agora desesperada, está entristecida, ó Deus, está perturbada. Senhor, dá paz, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da paz. Amém. Senhor, que os teus projetos e os seus planos sejam cumpridos na nossa vida e na vida da sua igreja. Amém. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe.
E se Deus quiser, né? Até quarta-feira, né? Até quarta-feira. Que Deus abençoe os irmãos. Um grande abraço. Fiquem na paz.